Quais são suas expectativas para o evento? Cara, eu gostaria que as pessoas que estão naquele evento entendessem como um evento é capaz de mudar a sua realidade para sempre. Um dos melhores copywriters do país e fundador do Novo Mercado, a maior escola de marketing digital do Brasil. Mais de 10 anos de experiência no mercado digital e uma história de superação que inspira milhares de pessoas. Estamos hoje com o Ícaro de Carvalho para bater um papo super maneiro e entender um pouco mais de tudo que ele faz aqui na internet. Fala galera, Marcelo aqui, host do KiwiCast, e hoje eu vim até Santos para bater um papo com um dos maiores palestrantes do KiwiFi Festival, Ícaro de Carvalho. E aí, cara, tudo bem? Marcelo, satisfação falar com você, falar com a audiência de vocês. Vamos lá, o bate-papo vai ser bom. Simbora. E, cara, pra gente, você hoje é uma das maiores referências de marketing digital do Brasil inteiro. Pra gente é uma honra, inclusive, estar batendo esse papo. E eu queria saber se você imaginava que ia chegar tão longe, então conta um pouco pra gente como é que foi sua trajetória até os dias atuais. Bom, o Novo Mercado ele nasceu como uma espécie de suplementação, de complementação de renda. Eu fazia trabalho de agência, então eu era basicamente copywriter e eu hubava designers e desenvolvedores e nós fazíamos pequenos projetos de lançamento. Quando eu participei do primeiro congresso do Brasil Paralelo, as coisas mudaram de dimensão. Eu passei a ser requisitado para projetos cada vez maiores e eu ocupava essa posição de copywriter e de coprodutor ali, gestor de marketing, para diferentes empresas que queriam produzir lançamentos na internet, né? Enquanto eu trabalhava e atendia clientes, nós tínhamos em média 45 clientes na minha agência, né? Eu detalhava, narrava. Toda quarta-feira às 19 horas eu aparecia numa transmissão na escola que eu chamei de O Novo Mercado, que era basicamente uma URL onde eu hospedava aquelas aulas. E a proposta era simples. Cara, a internet muda rápido demais. As aulas gravadas, elas ficam datadas, elas vencem rápido demais. Então você vai pagar R$ 49,90 e toda quarta-feira você tem uma aula comigo. Você pode perguntar as suas dúvidas, a gente vai trocando ideias, batendo papo, aprendendo enquanto eu ensino também. O que eu souber eu passo para vocês, o que vocês souberem vocês passam para a comunidade. Tinha em média 70, 80 pessoas bem no comecinho, então era um grupinho bem fechado, era meio que uma segunda fonte de renda mesmo. Não me sentia um bom professor, então eu estava aprendendo a dar aula, inclusive, aprendendo a falar, aprendendo a dividir, a gerir o tempo. Só que isso daí foi crescendo. E aí nós fomos de 70 para 300, para 1.000, 2.000, 3.000, 20.000, 30.000, 40.000 e nunca mais parou. À medida que o Novo Mercado foi crescendo, eu fui aposentando, fui demitindo os meus clientes, né? Esse termo, eu fui rescindindo os contratos com eles. O Novo Mercado foi ocupando cada vez mais espaço no meu dia a dia, na minha vida. Eu fui contratando pessoas. Em determinado momento o Jonatas chegou, o Jonatas é o CEO hoje da empresa, faço só do conselho. Nós fomos nos movimentando para migrar de um modelo totalmente remoto. A nossa empresa era meia dúzia de pessoas num grupo de WhatsApp, né? Nós migramos para uma primeira sala que nós temos aqui no escritório em Santos. A empresa se mantém santista, apesar de um movimento de expansão que nós já iniciamos agora para São Paulo. Nós temos um gargalo de mão de obra na contratação, né? Nós nunca paramos de contratar, mesmo nesse período aí no último ano, onde boa parte das empresas do setor acabaram fazendo demissões, nós continuamos contratando e crescendo. E a partir do momento em que o Jonatas chega e estabelece uma política de trabalho local, presencial, desenvolver lideranças, contratar agora executivos e não pequenos prestadores de serviço, o Novo Mercado se torna, de fato, a maior escola de marketing digital do país no modelo de recorrência. Pelo menos eu não conheço alguma que já tenha contato com mais de 150 mil alunos, né? E se tornou minha principal fonte de renda. Imaginava que seria um bom complemento de renda. Mas à medida que a internet foi se desenvolvendo, o mercado foi se desenvolvendo, as pessoas foram procurando a internet como talvez a fonte principal de renda. Pessoas que nunca haviam feito uma compra online, minha própria esposa não comprava nada na internet. A pandemia acelerou muito esse movimento, né? Então de repente ela passou a comprar as coisas na internet porque nós não podíamos sair de casa. Então o Novo Mercado foi sim beneficiado desse grande ciclo de aceleração desse processo de digitalização que foram esses 2 anos em que nós vivemos aí entre lockdowns e fins de lockdowns. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto, mas eu já estava pronto para trabalhar para isso. Legal. E você, olhando para trás, assim, quais ações você tomou para se desenvolver e se tornar a pessoa que você é hoje? Se eu pudesse listar as mais importantes, a primeira delas, sem sombra de dúvidas, porque dialoga com o centro da minha atividade, que é comunicar. Eu sou o rosto da empresa e o espírito da empresa e eu manifesto as
as mensagens que dialogam com as dores da nossa principal persona, né? Eu sou a ponta da lança da comunicação. Eu acho que a primeira atitude foi nunca me contentar em ser apenas um copywriter, assim. Eu nunca fiquei estudando só livros de marketing, nunca fiquei estudando só gatilhos mentais, nunca fiquei estudando só escrita persuasiva. Ter me preenchido com ter buscado outros assuntos como ter desenvolvido cultura, aprender a escrever melhor, aprender a se comunicar melhor, ter coletado e experimentado experiências que mais tarde se tornariam arcabouço mesmo, se tornariam assoalho para os textos que eu produzo, para a comunicação que eu produzo. Isso me fez me tornar um copywriter diferente e diferenciado no mercado, me fez me tornar também um líder diferente, diferenciado no mercado, me fez me sentir muito confortável a fazer um movimento que é muito doloroso para os fundadores de negócios, que é delegar. Então, muitos fundadores, eles sentem muita dor na hora de delegar e de passar responsabilidades, né? Da transmissão do bastão, né? Eu sempre tive muito claro na minha cabeça o que eu sou bom. Eu sou bom me comunicando, interagindo, me relacionando com a audiência. Todos os outros aspectos, graças a esse conhecimento extra-mercado, eu me senti muito tranquilo a realizar. Então, quando eu entendi que eu não seria o melhor administrador possível, o melhor financeiro possível, o melhor RH possível, o melhor executivo possível, o melhor operacional possível, eu me senti tranquilo para contratar pessoas e delegar, dar liberdade para que elas pudessem fazer algo que eu não poderia fazer tão bem. Aí essa é foi o meu segundo grande diferencial, né? Poder de fato ter delegado cedo. O Novo Mercado é uma empresa que, cara, é relativamente nova, né? Para os padrões do mundo físico, onde nós temos empresas com 80, 100, 200 anos, o Novo Mercado é um bebê, mas ele cresce hoje com as melhores práticas e com a melhor configuração de uma empresa madura hoje em dia, né? Nós temos diversas preocupações em crescer bem, mantendo o time coeso, motivado, incentivado, com planos de carreira, com plano de saúde, plano dentário. Então, nós temos uma política de valorização dos nossos talentos. Essa é a terceira grande mudança. Então, você perceber desde cedo que para reter os melhores talentos você tem que incentivá-los constantemente, motivá-los constantemente, deixá-los livres também para que eles possam manifestar os seus próprios talentos extra-empresa, também foi um grande diferencial. Ter feito uma empresa que produzia o conteúdo, que produziria o conteúdo que eu gostaria de consumir também. As aulas, elas eram, antes do Novo Mercado, existia um grande mito de que ninguém prestaria atenção em aulas com mais de 5 minutos, 7 minutos. As aulas têm que ser pequenas porque as pessoas não têm hoje tanta retenção, as redes sociais tiraram a concentração das pessoas. Aí o Novo Mercado vinha com uma aula de 2 horas e meia. E não eram 2 horas e meia divididas em vários módulos, é 2 horas e meia num vídeo só, dá play e assiste. Então nós rompemos várias barreiras, vários mitos. Eu gosto desse modelo de dar play, de assistindo, muito antes dos podcasts saírem, né? Ter tido essa coragem, essa personalidade de desenvolver um modelo que eu acreditava que seria um bom modelo, mesmo todos os gurus do mercado dizendo que não seria por esse caminho, acho que foi outro grande diferencial. Então, mais ou menos esses 4. E ao longo da sua carreira, com certeza, você já participou de muitos eventos de marketing digital. Qual foi a importância deles ao longo desses últimos anos? Eventos são importantes porque eles apresentam o nosso mercado para pessoas que não estão dentro do nosso mercado. Quantas pessoas hoje elas não iriam de fato conhecer o Novo Mercado ou outras plataformas digitais, como o da Wiser, por exemplo, o Flávio também vai estar no evento, né? Então você pega pessoas que não seriam impactadas e sozinhas seriam estimuladas a conhecerem os players de mercado, mas elas encontram um evento, se sentem curiosas e vão. E ali elas experimentam a apresentação do que seria o mercado digital ou das suas possibilidades, alcançando um número de pessoas que vão sair dali com a ideia de que aquilo ali é para elas. Quantas pessoas tiveram que esperar a pandemia para descobrirem que num grupo de WhatsApp elas teriam um complemento de 30%, 40%, 50% da renda que elas tinham no negócio físico delas? E de repente tem aquela moça que prepara bolos e ela percebe que a internet não era um inimigo dela, e sim um grande aliado dela. Então, quando nós temos grandes eventos que alcançam um público que não é um público que já chegaria lá de qualquer jeito, e você pode incentivar essas pessoas, você pode carregá-las de bons sentimentos, você pode mostrar alguns caminhos, é muito difícil decidir qual é o primeiro caminho que você vai seguir, você pode trazer grandes players que não é sempre que as pessoas estão tão perto dessas figuras, né, para se sentirem de fato incentivadas, estimuladas a darem os primeiros passos. Isso é importantíssimo. O mercado digital não para de crescer e à medida que ele cresce, também surgem novos eventos
Eu acho que isso daí se cria um ambiente, um ecossistema que já existe lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e que eu acho que o Brasil é bem pioneiro nisso também, cara. Eu acho que a gente tem muita coisa que nós não estamos tão atrás dos americanos, não. E nós temos grandes eventos, e eu acho que isso daí só amadurece o mercado, faz o mercado crescer, apresenta player a player, dali saem negócios. Eu acho que é bom para todo mundo. Show. E você já tocou em algumas delas, mas vamos supor que uma pessoa nunca ouviu falar do Ícaro. Como você descreveria as suas principais habilidades hoje? Uma pessoa que não me conheça, eu não iria descrever as minhas principais habilidades, eu iria falar um pouco sobre o novo mercado. Eu ia apresentar o novo mercado como uma escola democrática, de fácil acesso, de custo muito interessante, são R$ 79,90 por mês e você tem acesso a todas as aulas, todos os professores, todos os cursos, a comunidade, ao nosso marketplace, o mercado de trabalho. A primeira pergunta que eu faria para ela é: o que você sente que você faz bem? Você se sente bem fazendo o quê? Se comunicando, vendendo, produzindo conteúdo, o que você é apaixonado por fazer ou por falar? Talvez a aula mais importante da nossa escola, se não for a mais importante, pelo menos é a mais conhecida, a aula de número 130, e é engraçado porque já tinham passado 130 aulas até que essa chegasse, né? Eu falo sobre como muitas vezes você já tem um negócio na sua mão e você faz isso de graça. Como, por exemplo, digamos que você seja uma mãe que gosta de ler muito sobre seu bebê, sua criança. E ao mesmo tempo você trabalha. E as pessoas encontram em você uma figura de confiança quando o assunto é introdução alimentar, fazer a criança dormir, como é que é a fase de adaptação da escola, e você está sempre falando sobre isso. Você não percebeu, mas você tem um negócio. Você só não está cobrando pela informação que você está dando. Então o novo mercado chega e ele é capaz de transformar o seu conhecimento num modelo de negócio. Então eu não falaria tanto sobre mim, eu falaria sobre as possibilidades que existem no novo mercado. Eu demorei alguns anos para perceber que o novo mercado poderia ser muito melhor e muito maior. Se ao invés de ter só o Ícaro falando sempre sobre o que ele sabe, até porque eu sei uma quantidade limitada de coisas, né, nós pudéssemos convidar professores, né? E hoje nós contamos aí com uma centena, 100 professores que podem abraçar, compreender boa parte das verticais que o mercado digital exige. Então eu apresentaria a escola para elas e deixaria essas pessoas decidirem qual é o melhor caminho que elas devem seguir. E no que se trata, assim, vamos supor que você estivesse falando com essas pessoas que estão no mercado digital, qual você acredita que são as principais habilidades que elas deveriam desenvolver para ter resultado nesse mercado? Se comunicar bem, gerenciar pessoas e vender. É preciso que você saiba se comunicar bem, não estou falando que você precisa falar em vídeo, você pode produzir texto, você pode mostrar como outras pessoas podem e devem se comunicar bem. Gerir pessoas, você só vai de fato ter um negócio a partir do momento que você tem algumas pessoas te ajudando. Existe um limite de até onde você pode chegar 100% sozinho. É claro que você pode chegar em muitos lugares na internet sozinho, né? Mas você vai perceber que vale muito mais a pena e você chega muito mais longe, de maneira muito mais saudável, quando você começa a agremiar pessoas, a montar pequenos times, nem que seja um pequeno time, e vender. Não adianta nada você ter um produto excelente, você ter todo o conhecimento do mundo, você manjar, você dominar o seu conteúdo como ninguém, se você sente vergonha de vender, se você se sente travado na hora de vender, se você tem vergonha de fechar um contrato, um negócio. Isso é muito comum. O brasileiro ele é ensinado a ter vergonha de falar sobre dinheiro. Você senta com uma arquiteta, você senta com um dentista, você senta com um advogado. E até mesmo essas profissões que deveriam ter tido vendas ou fechamento de contrato na faculdade, essas pessoas não têm a menor ideia de como fechar um contrato, então fica aquela conversa meio esquisita, aqueles pedidos de desconto, ou às vezes a pessoa fica com vergonha de chegar na hora e falar: cara, tá bom, eu entendi seu serviço, vamos seguir. Quanto é que custa? E você não tem uma boa resposta para isso, você não sabe colocar uma boa margem no seu produto, você não sabe qual é a margem líquida real do seu produto, você sabe apenas que você compra por X, vende por Y, mas você não sabe quanto te custa efetivamente a empresa, a carga tributária, a folha salarial. Essas três habilidades, elas separam quem tem um hobby de quem tem um negócio. Muito bom. E hoje, quais foram as suas principais conquistas através do marketing digital? Cara, ter construído uma escola sólida, estamos rumando aí para 90 milhões de reais de faturamento esse ano. Ter tido o orgulho de contar com a confiança de mais de 150 mil alunos. Ter construído uma fonte de receita robusta, saudável, que produz bons resultados, que não vem de mentiras ou que não vem de sacos de ar, né? Pastéis de venda, que vem de conhecimento de verdade, que transforma de verdade, e saber que isso é sim
fonte de sustento para minha família, para os meus 4 filhos, para minha esposa. Essas são as maiores conquistas, cara. Dinheiro, de fato, é importante pra caramba, mas eu já passei desse ponto faz tempo. Legal. E você será um dos grandes nomes palestrantes no QIFI Festival, que mais uma vez pra gente é uma grande honra receber você lá no palco. Quais são suas expectativas pro evento? Cara, eu gostaria que as pessoas que estão naquele evento entendessem como um evento é capaz de mudar a sua realidade para sempre. Eu te falo isso com o coração 100% sincero. Eu sempre conto a minha história, de quando eu estive no primeiro Powerhouse. Eu estava no Powerhouse, ele estava lotado, eu não consegui uma cadeira para sentar, fiquei do lado de fora, algumas pessoas foram saindo, estava perto da hora de comer, né? E eu consegui, na penúltima fileira, ou na antepenúltima fileira, lá de cima, eu consegui ver 2 cadeirinhas, né? Na verdade, um funcionário ali falou, tem 2 cadeiras lá em cima. Eu tava com o Thiago Nigro na época, inclusive, né? Isso era 2016, se não me engano. E eu tava com o Nigro e a gente tava lá com um crachazinho, a gente quis ir pro evento. E eu lembro que eu subi e eu tava tão lá em cima que o palco era tão pequenininho, as pessoas eram pontinhos, né? E assim que eu sentei na cadeira, a cadeira era reclinável, tinha um cara atrás de mim com um copão de coca, a cadeira reclinou, a coca caiu inteira em cima de mim, né? E aí eu falei, que se dane essa Coca-Cola, eu vou assistir essa palestra, cara, não tem problema nenhum, inteiro grudado de Coca-Cola, né? E eu lembro que eu falei pro Nigro assim, cara, um dia eu vou estar nesse palco e essas pessoas todas vão estar me ouvindo, né? Só que eu falei isso meio, vamos ver se vai dar certo, né? E eu lembro sempre dessa história porque aquele evento ele foi um gatilho para que eu trabalhasse mais, me esforçasse mais, passasse de fato a ter esse desejo de contratar pessoas, de ter um negócio e não um hobby, né? Não era mais o Ícaro falando sobre o que ele sabia, era o Ícaro querendo construir um negócio. Pouco tempo depois, acho que 3 anos depois, eu fui convidado como palestrante do Powerhouse, né? E eu entrei no palco e eu olhei para a pessoa que estava ali na cadeira que eu estava ainda, eu lembro, eu falei, vocês que estão ali nesse montinho aí no fim, eu estava aí há 3 anos atrás, cara, e eu pensei isso, a história foi essa, a Coca caiu em mim. Então eu acho que o evento ele é um momento onde muitas emoções são suscitadas, né? Então você tem o palestrante, você tem as pessoas ao seu lado, você tem um monte de gente pensando e querendo a mesma coisa. Muitos de nós nascemos numa família onde falar em enriquecer, falar em ganhar dinheiro, em prosperar, em contratar, em abrir negócios, atender pessoas, muitas vezes é tido como ganância, como dinheirismo, como egoísmo, materialismo. E muitas famílias nascem com pessoas que querem ter sucesso e se sentem sozinhas. E pode ser que você que está assistindo a gente aqui agora, você se sinta assim. Caramba, eu sou meio que uma ovelha negra aqui na família, né? Eu quero ganhar um dinheiro, eu quero ter meu negócio, eu sei que eu vou enriquecer, mas eu não posso compartilhar isso com ninguém. Não posso falar isso com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com meus tios, com meus primos, sem que eu seja imediatamente taxado como dinheirista, como uma pessoa que só materialista, que só pensa nisso. E de repente você vai no evento e percebe que todas as pessoas que estão à sua volta, elas estão pensando, vibrando e desejando a mesma coisa. Isso é muito importante. Em eventos você encontra às vezes um sócio, a pessoa que está do seu lado, você está aqui por quê? Para fazer tal coisa. Pô, legal, eu estou aqui para fazer algo parecido. E de repente dali saem sociedades, amizades, projetos, você ouviu a ideia de alguém, casou de alguma forma com algo que você já estava pensando, valeu a pena, você voltou para casa com aquela ideia, sentou, pegou caneta, papel, desenhou, saiu alguma coisa. Às vezes você tem já um bom negócio construído, mas o que te falta é motivação. E às vezes você senta, ouve a palestra de um palestrante. Não precisa nem ser dos grandes, não precisa ver o Flávio e achar que só vai sair motivação dali. Às vezes um palestrante menor, uma pessoa que você nem sabia quem era, subiu no palco, ele dialogou exatamente para você, e você sai de lá com a motivação que você precisa. Então, eu acho que o evento ele traz diversas camadas de interação com você. Algumas delas talvez você não precise, né? Talvez você já chegue ali motivado, mas você encontra alguma resposta técnica que você precisava. Talvez você chegue ali com todas as soluções técnicas na sua cabeça. Talvez você seja um grande, um ótimo e um natural gestor. Mas você precisava encontrar a peça que era a pessoa que seria o seu criativo, a sua comunicação, e você encontra lá. Talvez você já tenha tudo isso, mas você acha que talvez ainda você não seja bom bastante. A comunicação vai te estimular, vai te trazer essa sensação de que talvez seja possível. Você precisava de um empurrãozinho, um pouquinho de motivação. Então é assim que os eventos acabam dialogando com as diversas camadas de público dentro do nosso nicho, e no final todo mundo sai ganhando.
Cara, muito obrigado por receber a gente aqui no Novo Mercado. Pra gente foi um prazer bater esse papo. Eu não vejo a hora também de te ver lá no evento. Então, nos vemos em breve. E para você que ficou com a gente até aqui, lembrando que se você quer ver o Ícaro ao vivo no Kiwi Festival, corre aqui para garantir sua vaga, o link está na descrição. Lembrando que os valores promocionais do primeiro lote viram no dia 1º de abril, então os ingressos vão sair de R$ 1.497 para R$ 1.897, os ingressos VIP vão sair de R$ 4.997 para R$ 6.497, então não perde tempo, garante sua vaga e eu te vejo no Kiwi Festival.